O que vamos fazer aqui não é só recontar uma história, é algo mais profundo. É quase uma investigação forense, mas da alma de Nolan Grayson, o Omni-Man, para determinar o lugar exato dele no cosmos moral. Pensem bem, o massacre dos Guardiões do Globo foi muito mais do que um simples ato de violência. Foi uma transgressão metafísica. Foi a quebra de uma confiança que sustentava a própria ideia de heroísmo na Terra. É a natureza dessa quebra que realmente importa aqui. E essa é a grande questão, não é? As leis humanas simplesmente não se aplicam a um crime dessa escala. A gente precisa de uma jurisdição que não julgue apenas os atos, mas a intenção, a alma, a própria anatomia da traição em um nível cósmico. E essa jurisdição existe. É o inferno de Dante Alighieri, um sistema legal absoluto onde o pior pecado de todos não é a violência, mas usar a inteligência, a razão, para corromper a confiança. E a biologia viltrumita do Nolan? Não dá imunidade nenhuma. Pelo contrário, o intelecto e a longevidade dele são agravantes. Se o Omni-Man fosse só um invasor qualquer, o lugar dele seria o sétimo círculo, o da violência. Mas ele não era um inimigo declarado. Ele era um colega, um amigo, um irmão. Ele usou a confiança dos guardiões como uma arma. E por isso, a nossa investigação precisa descer muito mais fundo, lá para os círculos da fraude. E assim, a gente chega no fundo do poço do universo moral de Dante, o Cocyto. E esqueça a imagem do inferno com fogo. Lá é gelo, gelo eterno, porque para Dante, a traição é o pecado do frio, é a ausência absoluta de calor humano, de amor. É nesse lugar que o destino do Omni-Man vai ser selado. Só que o Cocyto não é um lugar só. Ele é dividido em 4 zonas, cada uma para um tipo específico de traição. Para a gente achar o lugar exato do Nolan, vamos ter que analisar as evidências em cada uma num processo de eliminação. Nossa primeira parada, Caína, para os traidores de parentes. A evidência aqui parece bem forte. A brutalidade contra o próprio filho, a forma desumana como ele tratou a esposa, são atos monstruosos. Mas, na lógica moral de Dante, o crime principal, o ato que deu início a tudo, foi o massacre dos seus irmãos de armas. A tragédia familiar, por mais terrível que seja, foi uma consequência. Caína, portanto, não é o lugar. Então, que tal Antenora para os traidores da pátria? Ele era o símbolo de proteção da terra, mas ao mesmo tempo planejava a conquista dela. Só que aqui a gente tem o dilema do espião. A lealdade do Nolan nunca pertenceu de verdade à terra. Ele traiu um pacto social, sim, mas o crime mais profundo dele violou uma confiança ainda mais sagrada e pessoal do que a lealdade a uma nação. Caína não serve, Antenora não se aplica. A lógica do inferno é implacável, e por eliminação ela nos força a ir em direção a um único lugar, o único que pode conter a magnitude exata do pecado do Nolan. Esse lugar se chama Ptolomeia, pra gente hoje em dia hospitalidade é só boa educação, mas pro mundo de Dante era um pilar da civilização, um vínculo sagrado. Receber alguém na sua casa ou ser recebido criava um pacto de proteção que não podia ser quebrado. Violar esse pacto era uma ofensa abominável. E é aqui que o quebra-cabeça se encaixa com uma precisão que chega a dar medo. O crime do Omni-Man é uma violação dupla. Ele foi o hóspede que a Terra acolheu e traiu a humanidade que lhe deu um lar. E de forma ainda mais direta, ele foi o anfitrião que convocou os guardiões para a base deles, a casa da equipe, só para assassinar todo mundo. Ele é, ao mesmo tempo, o hóspede traidor e o anfitrião traidor. Mas a Ptolomeia tem uma regra teológica única, uma das ideias mais aterrorizantes de toda a Divina Comédia. Dante dizia que o pecado de trair um hóspede é tão vil que a alma do traidor é lançada no inferno no exato instante do crime. O corpo que fica na terra é só uma casca, pilotada por um demônio até sua morte física. E isso oferece uma explicação metafísica para aquela mudança repentina do Nolan. Será que, no momento do primeiro golpe, a alma de Nolan Grayson, a parte que amava Mark e Debbie, foi instantaneamente arrancada? Será que a criatura que lutou contra o filho era apenas um autômato viltrumita, completamente sem alma? No inferno de Dante, a justiça não é só para punir, ela é poética. Cada castigo é um reflexo distorcido do pecado. Dante chamou esse princípio de contrapasso, a lei da retaliação irônica. E a punição do Omni-Man seria a inversão mais cruel de tudo que ele foi em vida. Este, então, é o veredito, em forma de imagem. Na Ptolomeia, os condenados ficam deitados de costas, congelados no lago, com apenas o rosto exposto aos ventos infernais.
E essa posição tem um propósito horrivelmente específico. Agora, vamos observar a ironia divina em ação. O homem que cruzava galáxias em segundos agora está preso, imóvel para sempre. O poder que destruía planetas é inútil contra o gelo espiritual do Cocito. E o mais cruel de tudo, o guerreiro que reprimia toda emoção é forçado a chorar, mas as lágrimas congelam no instante em que saem, formando uma viseira de cristal da sua própria dor, cegando-o e empurrando a angústia de volta para dentro. A ironia final é a mais cortante. Aquele que reduziu a vida e o amor de sua esposa a algo descartável, como um animal de estimação, agora está eternamente preservado como um espécime, um troféu imóvel no centro do inferno. O que nos deixa com uma pergunta final e bastante perturbadora. A história de Invencível nos mostra um Nolan que eventualmente se arrepende e busca a redenção. Mas se a doutrina da Ptolomeia for verdadeira, se a alma dele foi condenada no momento do massacre, então quem ou o que era aquela entidade que se redimiu? A questão permanece congelada no tempo, assim como o próprio Omni-Man.